Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre artrose de joelho, tá? Dentro dessa área da ortopedia, que hoje tem-se uma grande importância devido ao envelhecimento que a população está tendo hoje, tá? Já que é uma patologia que a maior prevalência dela é por pacientes idosos. A artrose é uma patologia que a gente basicamente fala de um desgaste articular, ou seja, uma degeneração da junta, tá? Isso aí a gente pode falar que estaria baseado em várias causas, tá? Dentro de fatores genéticos, associada mais com o sexo feminino também, fatores externos, como o tipo de trabalho, geralmente mais pessoas que sobrecarregam, e também o peso é um grande fator aí associado, tá certo? O sobrepeso, obesidade está mais relacionado com quadros de artrose. O que seria um quadro clínico de uma artrose, tá? Inicialmente começa com dor, tá certo? A pessoa começa a ter dificuldade de fazer qualquer tipo de esforço, atividade, e depois, com o passar do tempo, isso vai se intensificando, tá certo? Tá? Começa também um barulho como se fosse assim, uma crepitação, como se tivesse uma areia dentro da junta, tá certo? E em casos mais evoluídos já começa a ter um desvio do eixo da perna, ou seja, esse joelho começa a entortar. Falando tratamento de um quadro de artrose, por exemplo, a do joelho, tá? Inicialmente a gente faz esse diagnóstico, tá certo? E tudo que a gente tenta fazer em termos de tratamento é baseado num tratamento clínico, tá certo? Casos cirúrgicos a gente deixa para o último caso, tá certo? Caso a gente não consiga uma melhora satisfatória. Começaria com o uso de medicamentos, tá certo? Tá? O que seria medicamentos? Analgésicos, anti-inflamatórios, uma outra coisa sim, que ajudaria bastante a gente seria a parte de fisioterapia, hidroterapia, tá certo? Para quê? Para melhorar a musculatura, fortalecimento, alongamento, tá certo? E a partir do momento que tudo isso que a gente tenta começa a não ter um bom resultado, tá? A gente tem que começar a pensar num tratamento cirúrgico. O que a gente poderia falar assim em termos de prevenção de artrose de joelho, tá? Quanto ao fator genético, não tem muito quanto a gente fazer, tá? Basicamente seria, tá, a parte do dia a dia, serviço, esforço, tá certo, tá? E principalmente aí o quadro de peso, sobrepeso e obesidade, né? Que a gente teria que tentar diminuir um pouco para com que isso demore um pouco mais para aparecer. Quando a gente já começa com o quadro inicial de artrose, a gente tem os condroprotetores, que são medicamentos que a gente usa para que se tente aí melhorar um pouco a característica da cartilagem que a gente tem do joelho, tá certo? Só que são medicações que a gente usa por um período prolongado, tá certo? A gente costuma falar aí no mínimo aí em torno de 6 meses, 1 ano, tá certo? E alguns casos que a gente usa acaba até prolongando isso, né? E em termos assim de alimentação, não teria muita coisa a ver. A única coisa assim, ultimamente tem se falado um pouco na soja, talvez no extrato aí o pessoal usa muito também a famosa garra do diabo, né? Que é um fitoterápico, mas assim que o tratamento ele é de acordo com o que a gente vai fazendo, né? Vai vendo uma melhora, a gente vai mantendo, vai mudando alguma outra coisa, tá certo? Até chegar o quê? Tá? Qualidade de vida para o paciente, tá? Que esse é o objetivo do tratamento.